Bom dia, gente, tudo bem? Então, nós vamos começar hemocromatose hereditária. Por quê? Porque eu peguei um caso de hemocromatose hereditária e não havia nunca pegado algum caso relacionado. E como nós trabalhamos com ozônio e nós precisamos, né? Nós precisamos estar sempre olhando o ferro do paciente, então eu já dei uma aula de ferro, mas eu achei necessário falar porque é um caso que realmente eu nunca tinha pegado, que era o caso de hemocromatose hereditária, né? Você às vezes pega um acúmulo de ferro maior, mas hereditária eu nunca tinha pegado. Então, eu resolvi estudar sobre o assunto e trazer um pouquinho aqui para vocês, para a gente estudar nesse caso aqui, tá? Então, nós vamos começar falando. Então, o aumento de minerais metabólicos ou medicamentos que podem causar danos, às vezes, irreversíveis no nosso corpo, né? No caso da hemocromatose hereditária, é um aumento é, é, é um aumento, né, da absorção do ferro do mineral, que se acumula em diversos órgãos do nosso corpo. Já nós vamos falar, eu vou falar aqui um pouquinho para vocês também, da deficiência da GCPD, que é um distúrbio do metabolismo eritrocitário, né, que ocasiona a diminuição da vida útil das células, né, ocasionando grandes crises ali de hemólise, né. Então, falando da hemocromatose hereditária, ela é uma desordem que faz com que o nosso corpo absorva demasiadamente o ferro da dieta. Então, o excesso de ferro, nós sabemos que armazenado ali nos tecidos e órgãos do corpo, é, também armazena ali na pele, no coração, no fígado, no pâncreas, nas articulações. Então, como seres humanos, nós não podemos aumentar a secreção de ferro. Então, o excesso de ferro, ele pode sobrecarregar e, eventualmente, pode danificar tecidos e órgãos dentro do nosso corpo. Então, por essa razão, a hemocromatose hereditária, ela é também chamada de uma desordem de sobrecarga de ferro, e os sintomas iniciais de hemocromatose hereditária, elas podem incluir cansaço extremo, né? O paciente vai ter uma fadiga muito grande, dores articulares, dores abdominais, perda de peso, né? Perda de desejo sexual. Então, na medida que a condição se agrava, ali os indivíduos afetados, eles podem desenvolver artrite, eles podem desenvolver doenças hepáticas, né? Cirrose, ou cancro do fígado, diabetes, anomalias cardíacas, né? Ou descoloração ali da pele. O aparecimento também e a gravidade dos sintomas, eles podem ser afetados por fatores ambientais e de estilo de vida também, tais como a quantidade de ferro na dieta, o consumo de álcool, infecções, né? Então, a hemocromatose hereditária, ela é um distúrbio, né, da absorção do ferro, que é muito comum em caucasianos, certo? E ela caracteriza ali pelo aumento da absorção e armazenamento do ferro, né? Resultando ali em danos em diversos órgãos do nosso corpo. Então, o primeiro gene dito ali como candidato de mutação responsável pela hemocromatose hereditária foi o gene HFE, né? No entanto, atualmente se sabe que a hemocromatose clássica, né, tipo 1, que é mais pode ser vista, né, ela é associada à mutação neste gene, né, mas existem outros 4 principais tipos da doença não ligadas a este gene, certo? Então, o diagnóstico compreende uma avaliação laboratorial e histopatológica, né, e molecular, quando é possível, né, porque o exame molecular é mais caro para você fazer. Então, dosagens consecutivas de saturação da transferrina, com valores acima de 45%, para ambos os gêneros, e da ferritina sérica, acima de 200, né, nas mulheres, e 300 nos homens, são grandes indicativos para uma investigação mais aprofundada, né. Eu sempre falo que quem trabalha com ozônio tem que estar vendo esses valores nos pacientes. Então, a saturação da transferrina persistentemente elevada é um parâmetro laboratorial mais importante e precoce para o diagnóstico da hemocromatose hereditária. Enquanto que a ferritina sérica
né, constantemente elevada, está associada à presença de sintomas e sinais clínicos, né, que são relacionados à sobrecarga de ferro. Bom, até os anos de 1990, o diagnóstico, né, baseava-se principalmente na confirmação histológica ali, de sobrecarga de ferro. Então, deste modo, preconizava-se a realização de biópsia hepática como parte integrante da investigação ali do paciente, né, com suspeita de hemocromatose. Ou de flebotomia quantitativa, né, em que a biópsia ali hepática era contraindicada a esse paciente, né. Bom, a biópsia hepática, ela é considerada o melhor método para o diagnóstico de hemocromatose hereditária, né, para o diagnóstico de sobrecarga ali de ferro, pois ela possibilita, além da demonstração histoquímica, ou então a dosagem ali do aumento do ferro no tecido hepático, a avaliação do grau de lesão hepática, né, quando presente. A biópsia hepática, ela é o único método confiável, tá, para estabelecer ou excluir presença de cirrose hepática, né, que está diretamente ali relacionada ao prognóstico e ao risco, né, de desenvolvimento de carcinoma hepatocelular, tá? O tratamento da hemocromatose, ele pode incluir a redução dos níveis de ferro, né, a redução dos níveis de ferro através da remoção do sangue, né, a flebotomia, as sangrias que nós realizamos, né, terapia de quelação também do ferro, alterações dietéticas e tratamento de complicações da doença, né? Então, o objetivo ali o objetivo do tratamento é reduzir a quantidade de ferro no corpo para níveis normais, prevenir também ou retardar a danificação ali dos órgãos por excesso de ferro e manter, né, as quantidades normais de ferro durante toda a vida útil ali do paciente. As sangrias, elas ajudam a remover o excesso de ferro no corpo. Nós já falamos sobre sangria, já mostrei um vídeo para vocês. Então, a maioria das pessoas, ela começa o tratamento com a sangria, né, que é uma flebotomia terapêutica semanal. Embora, por vezes, o tratamento seja inicialmente, ele pode ser 2 vezes por semana, se os níveis de ferro forem muito elevados. Então, a sangria de manutenção, ela envolve, normalmente, o tratamento a cada 2 a 4 meses, né? E a terapia de quelação do ferro também pode ser recomendada para algumas pessoas com hemocromatose, né? Se tiverem outros problemas ali de saúde. Então, isso envolve ali a remoção do excesso de ferro, né? Usando medicamentos, tá? As recomendações dietéticas, né? Para pessoas com hemocromatose, elas podem incluir evitar álcool, né? Carne vermelha, a carne vermelha aumenta também muito o ferro. E as pessoas com hemocromatose, elas não são recomendadas a tomar suplementos de ferro, né? Ou vitamina C, certo? Então, a relação do ferro com a neurodegeneração, né? O acumular ali de ferro, ele pode causar danos neuronais, né? Nas regiões cerebrais mais sensíveis ao ferro. Então, a neurodegeneração com acúmulo de ferro ali no cérebro, ele reflete um grupo de distúrbios, né, causados pela sobrecarga de ferro nos gânglios basais ali. Nós sabemos que níveis elevados de ferro eles são desencadeadores patogênicos relacionados a ferro, desencadeia, né? E também tem sido implicados ali em doenças neurodegenerativas. Então, muito cuidado na questão do ferro. O ferro a gente tem que estar sempre olhando, né? E isso é esporádico, né? Pode até acontecer ali, incluindo aí nessas doenças neurodegenerativas, incluir o Alzheimer, as doenças de Parkinson, atrofia do sistema múltiplo, né? Além disso, as opções de tratamento disponíveis, né, visando a regular aí a regulação ali do ferro no cérebro e o uso de ferro como biomarcador em estágios pródigos ali são discutidas clinicamente, né, para abordar a questão causa ali ou consequência, certo? Bom, o ferro, ele tem uma relação muito importante com a patogênese dos mecanismos da neurodegeneração. Então, a sua absorção, ela se dá no duodeno, preferencialmente a partir do ferro reduzido, tá? A quantidade de ferro absorvida é regulada
de acordo com a necessidade, com as necessidades ali do organismo, né? Então, o aumento do ferro cerebral, né, com a idade, ocorre que em concentrações diferentes, conforme ali a região do sistema nervoso central, tá? Um exemplo claro que podemos dar aqui de neurodegeneração, podemos, assim, basear nas principais alterações neuropatológicas, né? Ou seja, quando estão presentes ali componentes proteicos anormais que se acumulam ali no cérebro, certo? Levando ali uma perda neuronal ali. Dependentes da idade, né? A idade influencia muito nessa questão, certo? Nós temos aqui a importância também da G6PD no processo glicólico, né? A G6PD, ela impede o estresse oxidativo, né, dentro da célula, à medida que faz a manutenção dos níveis de glutationa reduzida. A G6PD, ela age sobre o substrato, né, da glicose 6-fosfato, né, gerando o quê? NADPH, que ele age como um cofator da glutationa redutase, na geração de glutationa reduzida, certo? A glutationa reduzida detoxifica o peróxido de hidrogênio, nós sabemos disso, mantendo o quê? As nossas células ali protegidas. Na deficiência dessa enzima, né, a hemoglobina ela pode se tornar oxidada, se desnaturar e formar corpúsculos, né, de Hens, corpúsculos de Hens, lesando a membrana ali eritrocitária, né? Então, nós trabalhamos com ozônio, trabalhamos muito nessa questão da G6PD, né? Porque principais mutações são responsáveis pela deficiência da G6PD. Tem mais de 400 mutações que são descritas, né? E tem uma mutação que se chama G2O2A, que é a mais frequente entre os indivíduos, que apresenta a deficiência da G6PD. O diagnóstico molecular da deficiência da G6PD é a dosagem da enzima no sangue de uma pessoa portadora, né? Que poderá apresentar-se normal durante uma crise hemolítica aguda e desencadeada por drogas, né? Oxidantes ou estresse, né? Uma vez que a hemólise, ela estimula ali o aumento da produção de hemácias, e as hemácias, as hemácias novas, elas possuem atividade enzimática maior do que as mais velhas, o que pode gerar ali um resultado falso negativo para a deficiência da G6PD. Normalmente, o quadro clínico ligado à hemólise aparece de 1 a 3 dias após o contato com os fatores desencadeantes. Então, às vezes a pessoa pergunta para mim, se eu tiver feito ozônio maior e a pessoa tem esse problema, ela vai morrer? Não, não vai, gente. Ela pode desencadear icterícia, hemoglobinúria, palidez, entre outros sintomas, né, com intensidade, gravidades variáveis, né, em relação direta com a variação enzimática ali apresentada. O teste genético ele é indicado para confirmar a suspeita ali da deficiência da G6PD, levantada ali na triagem neonatal. Geralmente a gente faz, a criança quando nasce, a gente faz o teste do pezinho, né? Assim como para avaliar também a possibilidade de mulheres heterozigotas transmitirem a mutação para filhos do sexo masculino e identificar casos de mutação ali, né? Já identificado ali na família, tá? Então, é de suma importância para nós que trabalhamos com ozonioterapia, verificar essas duas coisas. Verificar a questão do ferro, né, no organismo do paciente, temos que verificar essa questão do ferro, temos que verificar a G6PD desse paciente, tá? Não podemos pedir o teste da G6PD, e sempre, gente, ter um exame na mão para podermos, né, ver como que tá o ferro do paciente e o ferro e a G6PD, tá? Não podemos fazer ozônio, né, nesses pacientes, né, sem verificar como está essa parte do ferro e sem verificar a G6PD. Lembre sempre que o ferro é um oxidante. Se você joga um outro oxidante em cima, você vai causar lesar os mecanismos ali dos eritrócitos desse paciente, né? E vai causar um mal, tanto com a confirmação da G6PD, como do ferro sérico, do ferro da ferritina, da ferritina alta. Aí, tá? Então, muito cuidado. Peçam exames para os seus pacientes, todas as vezes, né, que for, já pede, às vezes o paciente já tem um exame antes,
né? Então, você já pede esse paciente para levar no dia que for fazer a consulta, e vocês já podem estar dando a olhada para ver se há algum problema para esse paciente, certo? Bom, gente, por hoje é só isso, mas é de suma importância que nós verificamos, e eu achei muito relevante, porque eu nunca tinha visto uma hemocromatose hereditária, nunca tinha pegado nesses anos todos, e peguei um. Então, eu achei importante trazer esse achado e mostrar para vocês a relevância de fazermos, né, o teste os exames de sangue dos nossos pacientes antes de fazer a ozonioterapia. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau.